Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração. E hoje um domingo muito especial, domingo em que comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, 504 anos atrás. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero estava lá diante da porta da Catedral de Wittenberg e lá ele afixou as suas 95 teses, que nada mais são do que sentenças em que ele expunha toda o seu entendimento sobre algumas ações práticas da Igreja Romana que ele não concordava. E esta era a maneira naquela época que eles tinham para chamar os demais sacerdotes para o debate. E aí então Martinho Lutero se torna a pessoa mais conhecida deste processo da Reforma Protestante. Houveram outras. E hoje pela manhã na Escola Bíblica nós falamos um pouquinho do período da pré-reforma, reforma e pós-reforma. O período que aconteceu, as pessoas envolvidas que Deus usou neste processo. E uma frase que pode muito bem resumir tudo o que aconteceu nesse período da Reforma Protestante é justificação pela fé. Quando a gente olha para todo este processo, o que basicamente acabou se concretizando, se tornando o ponto central, foi a questão da justificação pela fé. Mas é claro, nós sabemos que outras coisas estiveram ali envolvidas, como por exemplo, os cinco somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. E Martinho Lutero, então, é a personagem talvez mais expoente da Reforma Protestante. Martinho Lutero, que foi aquele que se envolveu com a vida monástica, porque ele estava em busca da salvação. Ele tinha lá os seus grandes questionamentos internos, era alguém que buscava constantemente a confessar o seu pecado. Ele tinha o senso de que era um pecador e sabia que por ele mesmo ele não conseguiria alcançar a salvação. E ele entendia então que precisava estar constantemente confessando os seus pecados. Ele confessava, saía do confessionário, mas já voltava porque se lembrava de alguma coisa e o seu medo era morrer com algum pecado não confessado, pois ele entendia, se morresse dessa forma, ele iria perder a salvação, ou ele não seria salvo. E aí então ele vai buscar no decorrer da sua vida várias coisas para alcançar a perfeição. Ele seguiu lá o caminho dos místicos, ele machucava o seu próprio corpo, ele se autoflagelava, buscando fugir do pecado para então estar plenamente com o Senhor e ter então esta convivência com o Senhor. Por conta da sua criação severa, seus pais eram muito severos e também mestres, professores depois agiam com muita severidade. Ele sempre teve dificuldade com a justiça de Deus. Ele entendia e via a justiça de Deus como uma ira que nenhum ser humano era capaz de suportar. E ele entendia a justiça de Deus somente dessa forma. E olha, ele passou todo o seu tempo com a sua vida monástica, enquanto estudante, viveu desta maneira, com esse sentimento, com este medo, constantemente confessando o seu pecado. Esse é o lado positivo, mas o motivo que o levava a fazer isso talvez não fosse bem compreendido e a justiça de Deus o incomodava muito. Porém, Deus permitiu que ele se tornasse professor. E enquanto ele estava lecionando o livro de Romanos no seminário, um dia ele se deparou e debruçou com maior atenção sobre o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. E quando ele entendeu este versículo, isto foi libertador para ele. E é neste texto que nós queremos meditar nesta noite. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, verso de número 17. Romanos 1, 17, o texto que Lutero leu, entendeu e isso fez toda a diferença na sua vida. Romanos 1, 17, nós lemos o seguinte: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Novamente a leitura: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo
viverá pela fé. Auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, Lutero entendeu a passagem e o seu coração foi acalmado. E hoje o que nós queremos é olhar novamente para a mesma escritura, para o mesmo texto e ver o que Paulo escreveu, para que nós também entendamos as verdades da palavra de Deus e desta maneira também cheguemos à mesma compreensão que Lutero chegou e entendamos o que é esta justiça de Deus e o que significa o justo viverá pela fé. Mas antes de continuarmos, as crianças farão o seguinte desenho. Crianças, peguem a folha e de um lado da folha vocês, com a ajuda de papai e mamãe, vão desenhar o martelo de um juiz. Sabe aquele martelo que tem um pedacinho de madeira redondo embaixo e o juiz vem e bate o martelo dando a sentença? Depois você pode perguntar a papai e mamãe o que significa isso, o que é juiz, mas o juiz é aquele que vai falar é certo ou é errado, e aí ele dá a sentença. E do outro lado da folha, vocês vão desenhar a cruz que representa Cristo. Este é o desenho das crianças, que o que vamos aprender hoje é exatamente isso. Que Deus, ele é o justo juiz, que justifica, que faz com que aquela pessoa culpada agora se torne justa, sem culpa nenhuma. E foi isso o que que Lutero entendeu e que nós vamos descobrir aqui no livro que Paulo escreveu. Paulo é quem escreve aos Romanos e ele vai escrever exatamente sobre a justificação pela fé. Ele vai mostrar nesse livro o soberano plano de Deus para a salvação, e a salvação sendo algo gratuito, dado para todo aquele que crê, aquele que decide, influenciado logicamente pelo Espírito Santo de Deus para crer. E aí Paulo vai mostrar e vai ensinar a doutrina para esta igreja que ele não havia fundado, a doutrina dos apóstolos, porque ele não fundou essa igreja. Esta igreja possivelmente em Roma foi fundada por pessoas que estavam lá no dia do Pentecostes, eles tinham viajado lá para Jerusalém, e aí naquele momento em que desce o Santo Espírito de Deus, eles são impactados, voltam e começam ali a igreja em Roma. E o apóstolo Paulo então vai escrever sobre este processo de salvação, a justificação pela fé, que é o meio de termos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer exatamente isso: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto que nós lemos neste verso, que fala sobre a justiça de Deus. E aí o que a gente aprende ao lermos Romanos 1,17 é que o evangelho anunciado, ensinado, as boas novas a respeito de Jesus, revela a justiça de Deus. E o que Paulo quis dizer com isso? Pelo menos duas coisas. A primeira delas, quando o evangelho revela a justiça de Deus, na verdade revela a justiça pessoal de Deus. Revela que Deus é justo. Os hebreus sempre tiveram essa ideia, que a justiça ou o justo é aquele que está no certo, o ímpio é aquele que está no errado. Tanto que até o faraó, lembra quando o povo está cativo, o povo de Israel está cativo lá no Egito, o próprio faraó transmite essa ideia de certo e errado, justo e ímpio. Se você olhar na sua Bíblia, Êxodo capítulo 9, versículo 27, você vai ter o próprio faraó falando o seguinte: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse para eles: desta vez pequei, o Senhor é justo, quer dizer, o Senhor está no certo, mas eu, faraó, e meu povo somos ímpios, estamos no errado. Êxodo capítulo 9, verso 27. Isso estava tão impregnado na vida dos hebreus, e isso em todo o Antigo Testamento é percebido. Justo e ímpio. E aí então eles conseguem perceber exatamente o quê? Que Deus é esse juiz justo. Que Ele é a justiça, Ele em pessoa, Ele é justo. E o salmista vai mostrar exatamente isso. Salmo de número 7, versículo 11. Salmo 7, 11. O salmista vai dizer: Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta indignação
todos os dias. Os hebreus não só entendiam que justo é estar no certo e ímpio é estar no errado, como ele entendia que o certo e errado tinham que ser resolvidos diante de um juiz. Então todas as questões eles levavam ao juiz, e eles entendiam que era o juiz quem iria julgar a causa e cuidar do oprimido, para que ele não fosse oprimido por outra pessoa que estivesse agindo impiamente. É essa a visão que eles têm, e é por isso que o salmista diz: bom, nós temos um juiz que é justo. O Salmo 9, verso 4 também vai dizer a mesma coisa: pois tu defendeste o meu direito e a minha demanda, sentaste em teu trono como justo juiz. E uma coisa importante, pensando na reforma protestante, principalmente pensando em Lutero, é que quando Lutero ele lia e estudava os salmos, ele sempre via os salmos como referências a Cristo. Ele lia o salmo com um olhar cristológico. Portanto, quando ele se depara com esse texto e junta esse texto com outras verdades das Escrituras que ele já conhecia, ele consegue perceber: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Opa, Deus é justo. Deus pessoalmente é este juiz justo, que julga as coisas, que julga a nossa causa. É por isso que o coração de Lutero começa a acalmar. Paulo, ao escrever sobre a justiça de Deus, ao mostrar que a justiça de Deus se revela no Evangelho anunciado, ele entendeu que esta justiça de Deus envolvia reconhecer que Deus é justo. E uma vez que ele é justo, parte-se para a segunda implicação dessa ideia da justiça de Deus. A segunda coisa que o Evangelho revela sobre a justiça de Deus é que esse Deus justo justifica o pecador. Isto é, ele pega esse pecador que realmente é culpado e por meio do sacrifício de Cristo torna esse pecador inocente, sem culpa. No Antigo Testamento, a gente vê Deus se colocando como juiz desse povo. Desde a sua origem, Deus defende esse povo. Mas uma coisa que acontece é que o povo, por ser pecador, sempre desobedece a esse justo juiz, a esse justo Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor continua a defender o seu povo. Isso no Antigo Testamento a gente vê claramente. E isto, de certa maneira, o que vemos no Antigo Testamento, já vai dando base para o que veremos no Novo Testamento. Quando Deus, por meio do seu Filho Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, dá perdão, isto é, aceita como justo os pecadores, por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo entendeu exatamente isso, assim como os judeus entenderam isso. Quando foram feitas algumas descobertas naquelas cavernas da região de Qumran, lá foram encontrados alguns manuscritos de hinos dos iniciados, pessoas recém-convertidas, e então eles tinham uma espécie de hino que eles entoavam. E esses hinos diziam mais ou menos o seguinte: sua justiça apaga meu pecado. Se tropeço devido à iniquidade da carne, o meu julgamento está na justiça de Deus, que estará firme para sempre. Por sua misericórdia, Ele fez que eu me aproximasse e por sua amável bondade traz para perto dele o meu julgamento. A sua justiça verdadeira me julga e por sua abundante bondade faz expiação de todas as minhas iniquidades. Por sua justiça me limpa da impureza que mancha os mortais e do pecado dos filhos dos homens, para que eu louve a Deus por sua justiça e ao Altíssimo por sua glória. O apóstolo Paulo entendeu: o Evangelho revela que Deus é justo e revela que Ele usa essa justiça para justificar os pecadores. Foi isso que Lutero entendeu. A justiça que ele entendia que era só ira, agora passa a ter um novo significado.
A ira de Deus está presente na justiça, até porque, a partir do verso 18 do capítulo 1 de Romanos, nós vamos ver que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Mas para com aqueles que ele chama para si, a justiça torna o pecador em alguém não culpado, em alguém santo, alguém que agora pode se aproximar de Deus, alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo, e uma vez lavado pelo sangue de Cristo, teve apagado os seus pecados. Aquela dívida que era escrita, estava lá escrita contra o pecador, o sangue de Cristo vai lá e apaga aquilo que era contra nós. Lutero entendeu isso. Paulo entendeu isso. E a nossa oração é que nós entendamos isso. A nossa justificação vem de um Deus justo. E aí é que entra um dos pontos da reforma. Isto é graça. Somente a graça. É pela graça que nós somos salvos. O Deus justo justifica o pecador. Sendo assim, o versículo 17 continua dizendo: de fé em fé, o justo viverá pela fé. Mediante essa descoberta de que Deus é justo e justifica o pecador, o apóstolo Paulo entendeu, lembrando-se de um texto lá do Antigo Testamento, que o que o justo tem que fazer é viver pela fé. Lendo o verso 17 de novo de Romanos: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como está escrito onde? Lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Onde nós lemos o seguinte, Abacuque 2:4. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Isto é, o justo baseia-se na fé e dirige-se para a fé. O justo ele caminha pela fé e o resultado final é concluído pela fé. Na época de Abacuque, o questionamento deste profeta foi o seguinte: Deus, nós estamos sendo oprimidos, o Senhor não vai fazer nada? E até quando nós vamos ficar aí suportando essa situação? E a resposta do Senhor é: olha, não vai durar para sempre. Um dia isto vai acabar e a terra toda vai se encher do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Lá em Abacuque, então, o Senhor está chamando os seus servos a viverem pela fé. E fé lá implica em ter perseverança, em se manter fiel. Então, a ideia de o justo viverá pela fé é: persevere, mantenha-se fiel ao Senhor e a salvação virá. Foi isso que Paulo captou. E depois foi isso que Lutero entendeu. A salvação do justo vem por meio da fé. Não há outra maneira de o justo ser justificado. E é isso que Paulo vai escrever em outro momento. Nós somos justificados e é por isso que nós temos paz com Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E esta fé que não é nossa, esta fé que tem origem no Senhor, que é o autor e consumador da fé. Então tudo começa nele e ele nos dá condições de exercitarmos essa fé. E é por isso que não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. Porque não é algo que nasce em nós. Não é uma obra nossa. A fé é obra de Cristo, o autor e consumador da fé. Nós a usamos, digamos assim, como instrumento para que possamos crer e desta maneira sermos salvos. Lutero entendeu isso. E é isso, meus irmãos, que todos nós precisamos entender. Quando comemoramos o dia da Reforma Protestante, é importante nós sabermos que temos um Deus justo. E esse Deus justo é o que justifica o pecador. E isto mediante a fé. Nós cremos. E uma vez que cremos, isto é um instrumento para, de fato, sermos justificados e reaproximados de Deus. Mediante essas verdades que nós vemos aqui, que Lutero aprendeu e que nós hoje estamos sendo relembrados, é importante que nós respondamos ao chamado do Senhor.
O apóstolo Paulo disse uma coisa muito importante: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que você também não se envergonhe do Evangelho, que você não tenha receio de receber Cristo como Salvador, como Senhor da tua vida, que você reconheça de fato a sua condição de pecador. Lutero, esse lado era positivo, ele reconhecia o seu estado de pecado, mas ele ainda, por não entender a justiça de Deus, ele achava que nunca poderia se aproximar de Deus como ele era. E de novo ele está certo. Como nós somos, não podemos nos aproximar de Deus, mas tem Cristo. A justiça de Deus, por meio de Cristo, nos torna justo para que possamos nos aproximar de Deus. E é esta resposta que você precisa dar a Cristo, uma vez que nós oramos que o Espírito Santo de Deus possa despertar você da sua morte no pecado, para que você possa ouvir do Evangelho, em ouvindo do Evangelho, se arrependa dos seus pecados e então possa crer plenamente no Senhor Jesus. Nós oramos para que você tome essa decisão, oramos para que você possa vir fazer parte da família de Deus. E há aqueles que fazem parte da família de Deus, mediante as verdades que ouvimos, nós precisamos ter uma atitude como o apóstolo Paulo teve, que se rendeu ao senhorio de Cristo, mas que fez também algo muito importante que todos nós temos que fazer. Olha aí no versículo 16 de Romanos capítulo 1. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E aí ele vai dizer, olha, eu estou pronto, verso 15, para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. A frase que eu queria está aí no versículo 15. Eu estou pronto para anunciar o Evangelho. A nós que já um dia cremos, que já fomos resgatados, já somos justos, chamados e fazemos parte da família de Deus, nós precisamos anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho de uma forma completa, mostrando e ajudando as pessoas a perceberem que a salvação é algo que vem de Deus. É Deus quem nos justifica, Ele, o Deus justo que justifica o pecador. Anunciar para as pessoas que o ato da salvação, o processo, envolve a regeneração, que é o Espírito Santo de Deus quem faz, que é quando ele vai até o pecador que está morto em seus delitos e pecados e o desperta para que ele ouça o Evangelho e entenda o Evangelho. Alguém que está morto em seus delitos e pecados, a menos que ele seja trazido à vida pelo Espírito, ele não pode ouvir e entender o Evangelho. Então, contar para as pessoas que elas precisam ouvir e entender o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho e ao entendê-lo, precisam se arrepender de seus pecados. Precisam reconhecer, como Lutero reconheceu, que ele era pecador, que ele era escravo do pecado. E aí então, ao entender isso, ao se arrepender, virar as costas para o pecado, quer dizer, rejeitar o pecado, mas não só isso, receber a Cristo, se voltar para Cristo. Arrependimento envolve abandono do pecado e dizer sim para Cristo. E aí então crer única e tão somente em Cristo. É isso que nós precisamos contar para as pessoas. É isso que elas precisam ouvir. É isso que elas precisam perceber, que é muito importante para a vida delas, como foi para a nossa vida. 504 anos de reforma protestante. Quantas coisas já se passaram, mas a mensagem continua a mesma. O Deus justo justifica o pecador. E é Ele quem promove a salvação da nossa alma. Por isso fica o convite, fica o incentivo para que você leia a Bíblia, mergulhe cada vez mais na palavra de Deus, toda ela conhecendo sobre esse Deus justo, sobre o plano dele para salvar a humanidade, vendo Jesus se entregando por você, por mim, para que nós pudéssemos ter de novo acesso a Deus. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, que você seja transformado, trazido à vida, para então crer plenamente no Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, muito obrigado, porque nesse dia nós, ao olharmos para Romanos 1,17, aprendemos que o Deus justo é aquele que justifica o pecador. Que
sabedores disso, possamos crer, através da ação do Teu Santo Espírito em nossa vida, possamos crer, nos arrependendo dos nossos pecados e nos entregando totalmente ao Senhor Jesus. Oramos por cada pessoa que terá acesso a esta ministração, que possam crer, e aos que já creem, que possam ser propagadores do Teu Evangelho em todos os locais por onde o Senhor permitir que cada um de nós estejamos. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e uma semana abençoada a todos. Fiquem na paz do Senhor.